Causos do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Quer ouvir os episódios exclusivos para apoiadores do Causos do Vale diretamente no Spotify? Agora você pode. O Spotify, em parceria com a Patreon, lançou uma funcionalidade de apoio que permite ouvir os episódios exclusivos no Spotify. E para assinar é bem fácil. Basta ir na caixa de pesquisa do Spotify e buscar por Causos do Vale Apoiadores. Ouvir os episódios do Causos do Vale ficou bem mais fácil. Oi, gente! Se você acabou de cair de paraquedas aqui nesse podcast, só pra te avisar de que não tem uma ordem correta pra ouvir os episódios, você pode começar por esse aqui, ou por qualquer outro, e se você já é de casa... a gente tá se aproximando do final da temporada, né, gente? Esse é o penúltimo episódio. Então vamos aos recadinhos. Lembrando, gente, de que nesse domingo, Causos do Vale vai estar presente durante a concentração da parada LGBTQIAPN+, de São Paulo. Fiquem atentos aos stories do Causos do Vale, porque lá a gente vai anunciar em qual altura da Avenida Paulista a gente vai estar. Vão ter 5 pessoinhas com camisetas do Causos do Vale distribuindo brindes. Então vão lá retirar o brindezinho de vocês, tá bom? E eu, essa pessoa que vos fala, vai estar presente na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, também no domingo, dia 22, a partir das 10h30 da manhã, no stand da Fábrica do Livro. Eu vou relembrar todas essas coisas que vão acontecer nos stories, então fiquem tranquilos, quem for cabeça de vento que nem eu. Então, se você não segue a gente, segue @Causas do Vale. E claro que esse episódio está sendo oferecido para vocês pelo Lactobacilos Podcast, então roda a publicidade aí pra gente. Semana da Parada LGBT. E adivinha quem tá comigo aqui de novo, gente? Mais que amigas friends. Lactobacilos Podcast, que essa semana se juntou com o Banheirão Podcast. Inclusive, eu também já participei do Banheirão Podcast. Quem quiser ouvir, esse link também vai estar aqui no descritivo do episódio. E é um episódio que foi dividido em 2 partes. A primeira parte aconteceu no podcast Banheirão e a segunda parte no Lactobacilos, sobre o tema da parada desse ano, que é etarismo. Mas, se vocês estão procurando uma discussão séria sobre o tema, fuja, porque as gays de lá são tudo kakura e tudo tem lugar de fala para falar a respeito desse assunto e para tirar muita graça dos vacilos que eles mesmos sofrem na kakurice, digamos assim. Agora, a verdade seja dita, os episódios abertos são a maior parte light, né, bem mais tranquilinhos. Nos episódios bônus, que são exclusivos para assinantes, tanto na Aurelo quanto na Apoia-se, aí que eles não têm papas na língua mesmo, gente. É um verdadeiro clubinho secreto dos vacilos que eles não podem contar em público. Então eu, se eu fosse vocês, iria agora ouvir essa collab incrível entre o Lactovacilos e o Banheirão Podcast e também conhecer os episódios exclusivos para assinantes, gente. Esses são os meus favoritos, confesso. É isso, o Lactovacilos Podcast está disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. Vamos lá, gente! Quem tá ouvindo tá amando. Mas, bora de caos esse que só é possível graças ao Lactobacilos Podcast. O caos de hoje que me contou foi a Simone. E, gente, ela mandou um e-mail enorme. E desse e-mail eu acho que dá pra tirar uns 3 causos. Então, eu resolvi contar um recorte aqui. Então, Simone, saiba que em breve você aparece aqui de novo, tá? Eu li tudo que você mandou. A Simone é uma travesti 50 a mais. E eu amo que sempre que alguma trans manda um caos, sempre fica no ar a idade exata. A Simone diz que quando ela era criança, ela foi criada muito próxima da avó. Sabe aquelas avós que, né, segundo a mãe... Pois bem, os pais dela trabalhavam muito, então era a avó que fazia a companhia, que dava o lanche da tarde. Enfim, que saudade da minha avó, gente. Eu já começo o episódio como, né? Enfim. A Simone falou, Joana, eu não era uma criança, eu era uma peste. Meus pais eram as pessoas mais conservadoras do mundo e eu completamente tirava ele dos eixos, porque se tem uma coisa que a Simone adora, gente, é chamar atenção. Sabe essas pessoas que falam super alto e que você escuta a risada de longe, assim? Essa é a Simone. Só que chegou a fase ali da adolescência, né? Aquela fase que parece que a nossa família são os nossos maiores inimigos, né? Os estraga-prazeres. A Simone disse que ela queria viver tudo que qualquer jovem da idade dela queria, que é ir pra boate, sair com os amigos, beijar na boca, chegar tarde em casa. E os pais dela
se não surtavam quando ela fugia de casa para fazer esses rolês, eles simplesmente não deixavam. Segundo ela, se eles pudessem, eles algemariam ela dentro de casa. E a coisa toda piorou quando teve esse dia que a Simone ali com seus 14 anos e tal, ela tinha ido na... Aliás, parando pra pensar, se essa história aconteceu quando ela tinha 14, isso quer dizer que ela começou a ir bem cedo pra boate, né, gente? Eu com 14 anos, será que eu já ia pra boate? Não sei. Eu não lembro quantos anos eu tinha quando eu fui pra uma festa a primeira vez. Sei lá. Enfim, Simone ali com seus 14 anos de idade, ela tinha ido na casa da vizinha brincar de futebol de botão com o filho dela. Será que alguém em 2025 lembra que é futebol de botão? E a vizinha, por alguma razão, chegou mais cedo e flagrou a Simone e o filho fazendo a coisa toda ali. A Simone disse: a gente tinha a mesma idade, já fazia um tempão que a gente estava se descobrindo, ela adorava ir lá se descobrir junto com ele. Mas quando a família da Simone ficou sabendo, foi o fim do mundo, assim, foi um escândalo. E a partir daí, a vida dela em casa virou um inferno, porque ela era, enfim, vigilância constante, sermão, briga, ela pensava em fugir o tempo todo, mas morria de medo também. A família dela não era uma família rica, mas era uma família que não passava necessidade, assim. Então ela falou que ela tinha o cordão umbilical bem preso dentro de casa e isso fazia com que faltasse coragem pra ela simplesmente, né, juntar as coisas e ir embora. Daí aos poucos ela foi vencendo os pais dela pelo cansaço, voltou a sair, mas sempre debaixo de uma chuva de ofensas, principalmente do pai e da mãe também. Ela disse que uma vez ela estava saindo e a mãe dela gritou da janela: "Ah, já vai caçar macho na rua, né, sem vergonha?" Então, era nesse naipe e a Simone respondia à altura, só que rolava um desgaste emocional, assim. E aí foi numa dessas escapadas, numa boate, que a vida da Simone mudou completamente. Ela viu pela primeira vez uma travesti ali no palco, dona de si, maravilhosa. E a Simone diz que naquele momento, vendo aquela mulher, tudo fez sentido dentro dela. Foi como se uma chave tivesse virado e ela finalmente tivesse encontrado quem ela é. Aí, gente, depois de pentelhar muito a vida daquela travesti que estava ali em cima do palco, essa travesti acabou se tornando a madrinha da Simone, uma madrinha que ensinou que era possível na época, que deu o caminho das pedras, que ajudou com as primeiras aplicações de hormônio, tudo, usando as palavras dela, né, da Simone, me bombei um pouquinho aqui e ali, tudo muito sutil no começo, porque sim, ela ainda morava com os pais, então, em casa, ela vivia escondida debaixo de roupa larga, tentando disfarçar as mudanças que o corpo dela estava começando a mostrar. Ela disse que os pais dela na época até achavam que ela estava metida com droga, de tão estranha que ela andava e se vestia. E a Simone também passou a ser super introspectiva nessa época também. Mas chegou um momento ali que não dava mais pra esconder. Ela disse: Jonah, minha voz afinando, meu peitinho de hormônio dando sinal de vida. Um dia, o pai dela simplesmente abriu a porta e falou: fora. E a Simone, gente, que já tava tão de saco cheio, já tava vivendo uma outra vida fora de casa, ela simplesmente pegou tudo e foi, sem nem olhar pra trás. E aí começou plenamente aquela outra vida, né? Uma vida na rua, ela passou poucas e boas, caiu na prostituição, saiu, voltou, saiu de novo, voltou mais uma vez, foi manicure, foi sacoleira, vendeu roupa de porta em porta. Ela disse que até faxineira na casa de cafetina ela foi e quase morreu por conta disso, porque o marido da cafetina deu em cima dela. E ela disse: não, não tô morta. E aí a cafetina, quando descobriu, botou ela pra correr com a arma apontada e tudo. E, gente, eu amei que ela comentou que essa cafetina que ela trabalhou limpando a casa dela, ela tinha um papagaio. E a Simone falou que toda vez que o marido da cafetina chegava em casa, o papagaio falava: ó, o leiteiro, o leiteiro. Ai, ai, socorro. Mas enfim, a vida seguia nesse ritmo, né, de muitos altos e baixos, muitos momentos de estabilidade, muitos momentos de instabilidade. Até que do nada, gente, mais de 12 anos depois de ter saído de casa, no momento que ela tava como manicure no salão de uma amiga, a porta do salão abre e quem que entra? A mãe de Simone. A Simone diz que por muito tempo ela sonhou e fantasiou com aquele reencontro. Ela imaginava que com o tempo,
com a poeira baixando, talvez a mãe sentisse falta, talvez o amor falasse mais alto, porque no fundo ela sentia falta da família. Mas, infelizmente, o encontro foi um balde de água fria. A mãe estava ali, parada, expressão dura. Simone foi abraçar ela e a mãe mal retribuiu, sabe aquele abraço por pura educação, sabe? Chamou a Simone pelo nome morto, e há quem diga, né? Não tinha como ela saber o nome da Simone, mas se ela chegou até a Simone, ela sabia que o nome da Simone é Simone, então aquilo doeu nela. E ela falou que nem sabe como a mãe dela conseguiu encontrar ela, e muito menos como ela reconheceu a Simone depois de tanto tempo, de tantas cirurgias plásticas que rolaram no meio do caminho. Mas a visita tinha um motivo. E o motivo era que a avó da Simone estava bem debilitada, gente. A avó dela estava com Alzheimer avançado. E diz a mãe dela que a avó estava, né, folheando um álbum de fotos antigo e parou numa foto dela com a Simone. Simone criança e começou a perguntar, a querer ver a pessoinha da foto. E chorava alisando a foto, dizendo que tinham roubado a Simone dela e que ela queria ver a pessoa. E a família, que praticamente tinha apagado a existência da Simone, ficou sem saber o que fazer, então a mãe estava ali a contragosto para pedir que a Simone fosse ver a avó. A Simone perguntou se o pai sabia que a mãe estava ali, a resposta foi um não e nem vai saber, ou seja, nada tinha mudado e a visita da Simone teria que ser uma visita rápida. E aí, gente, vocês imaginam a dor, né? Voltar para casa que você foi expulsa, tal, ela disse que entrar de novo lá, enfim, a vontade era de desabar e chorar ali mesmo. Os móveis, os cômodos, o cheiro, tava tudo muito parecido. E aquele lugar acessou memórias muito difíceis, mas também carinhosas, porque nem tudo foi horrível no tempo que ela morou com os pais. Mas quando ela entrou no quarto onde a avó tava, e sentia aquele cheirinho de vó que ela se lembrava, viu as coisinhas dela ali, tudo também muito igual. A mãe dela falou, tá aqui a pessoa da foto. A Simone se aproximou da cama e falou com a voz mais embargada do mundo. Benção, avó. E aí, gente, a avó olhou pra ela com os olhos arregalados, assim, e abriu um sorriso enorme, enorme. Ela disse que ela nunca tinha visto aquele sorriso no rosto da avó dela. E aí a avó dela falou, mas essa aqui é minha filha, não é minha neta, é minha filha, que saudade que eu tava da minha filhinha. E aí ela abraçou a Simone com a força ali que era possível e com amor, gente. Que a Simone falou que não recebia esse amor há anos, assim, foi perfeito. Elas choraram juntas, a avó penteou o cabelo da Simone, perguntou dos namoradinhos, tratou ela como uma adolescente, assim, foi um momento muito mágico, um reencontro de almas. Mesmo que de uma forma, né, um pouco torta, inesperada, mas foi a chance da Simone receber o amor da avó dela dessa forma tão pura, assim, e é isso. Ela falou que não tem palavras pra descrever, apesar de a gente ter narrado aqui como é que foi, né, das palavras dela. E a única parte ruim desse encontro foi a hora de ir embora. A mãe já tava super apressando ela, nervosa com a possibilidade do pai chegar em casa, então a despedida com a avó foi algo rápido. No caminho de volta no carro, nenhuma das duas falou uma palavra sequer. E a Simone não sabia bem o que falar, ela tava, enfim, emocionalmente em qualquer lugar, menos dentro do carro. E quando a mãe dela deixou ela de volta no salão e a Simone viu o carro indo embora, ela chorou como ela nunca tinha chorado na vida. Aquele choro que vem da alma, sabe? Que rasga por dentro. E ela falou, aquele reencontro me destruiu por um bom tempo, assim. Tudo que ela achou que ela tinha superado a respeito da família veio à tona de uma forma avassaladora, assim. E era uma dor diária que perdurou por muito, muito tempo. Ela tentou se reaproximar da mãe, mas a mãe não quis. E pra piorar tudo, ela só recebeu a notícia da morte da avó meses depois, quando ela já tinha sido enterrada, porque a mãe não achou que seria apropriado de que ela fosse ao enterro da avó. E a Simone, com muito ódio, foi até a casa da mãe dela pra brigar, mas chegando lá, eles não estavam em casa. E aí ela falou: olha, conhecendo minha mãe,
Ela muito provavelmente me ligou no momento que ela sabia que eles não iam estar em casa, eles deviam estar viajando, deviam estar fazendo qualquer coisa, porque ela sabia que eu ia lá e eu ia esculhambar com ela. E só que o tempo passou, né, Simone esfriou a cabeça e ela falou, Diona, a gente demora, a gente aprende onde, né, não nos cabe, e o que no final das contas são ciclos na nossa vida. Eu sou muito feliz e muito grata por ter reencontrado a minha avó daquela forma. Foi um momento só nosso, mágico, e foi lindo ouvir da boca dela, mesmo que ela estivesse me vendo como outra pessoa, que eu era uma mulher maravilhosa. E nem minha mãe nem meu pai vão conseguir tirar isso de mim. E foi isso, gente. Foi isso. Ô, Simone, muito obrigado por dividir algo tão íntimo e difícil também, né? Eu sinto muito que as coisas foram assim pra você. É muito difícil a gente se sentir indignado sobre algo que já foi, porque é uma indignação que vem junto de mãos atadas, sabe? Mas deixo meu abraço aqui pra você. Quem quiser comentar ou deixar um recadinho pra Simone, corre lá no nosso post do Instagram. E foi isso, gente. Corram lá no descritivo do episódio que tem todos os links do Lactobacilos Podcast. Podcast esse que, mais uma vez, tornou esse episódio possível aqui pra vocês. Muito obrigado, Lactobacilos Podcast. Vão lá, mandem muito amor pessoal do Lactobacilos. E é isso, a gente se vê na semana que vem, que vai ser o último episódio da temporada, gente. É isso, semana que vem a gente encerra. Muitas novidades pra vocês. Beijo! Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.